Primeiramente, vamos começar conhecendo os órgãos que formam o sistema urinário. Eles consistem em 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Dentro de cada um dos rins existem aproximadamente 1 milhão de néfrons. Esses néfrons são compostos por glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça Henle, túbulo distal e túbulo coletor. O glomérulo, em especial, junto com a cápsula de Bowman, é que vão fazer a reabsorção de nutrientes necessários. O que não foi reabsorvido será excretado e virará urina. Essa urina vai percorrer pelo ureter até chegar na bexiga urinária e na bexiga urinária ficará armazenada até o processo de micção, qual expulsará a urina através da uretra, finalizando a excreção. Todos esses processos serão detalhados mais para frente. As principais funções dos rins são produção de urina, eliminação dos produtos do metabolismo como ureia e creatina, regulação dos volumes de líquidos do organismo, eliminação de toxinas do sangue e controle de pressão arterial sanguínea. Os rins são responsáveis por garantir a excreção e a osmorregulação, controle das concentrações de sais nos tecidos e células. São eles que retiram os produtos do metabolismo celular da célula e substâncias que encontram-se em grande quantidade no organismo, garantindo, portanto, a homeostase dos líquidos corporais. O rim garante a retirada desses produtos por meio da formação de urina, que ocorre nos néfrons. Nos glomérulos, o sangue encontra-se em alta pressão, o que faz com que uma parte do plasma sanguíneo saia deles e passe para o interior da cápsula glomerular. Flui para os rins pelo meio da artéria renal, que se prolifera para formar as artérias interlobares, arqueadas, interlobulares e as arteriolas aferentes, que levam aos capilares glomerulares, dando início à filtração dos líquidos e solutos. Os capilares de cada glomérulo se juntam para a formação da arteriola eferente, que gera a segunda rede capilar, os capilares peritubulares, que compõem os túbulos. Os capilares peritubulares se esvaziam nos vasos do sistema venoso, que correm juntos aos vasos arteriolares e gradativamente formam a veia interlobular, arqueada, interlobar e renal. Os vasa recta são capilares peritubulares especializados que se estendem para o interior da medula renal e cursam simultaneamente as alças de Henle. O córtex renal, que é a parte externa do rim, recebe a maioria do fluxo sanguíneo e apenas 1 a 2% do total fluxo passa pelos vasa recta, que compõem a medula renal. Duas particularidades distintas da circulação renal são a alta taxa de fluxo de sangue e a presença de 2 leitos capilares, os capilares glomerulares e peritubulares, que são arranjados em série e separados pelas arteriolas eferentes. Os capilares glomerulares filtram grandes quantidades de líquidos e solutos, a maioria dos quais são reabsorvidos dos túbulos renais nos capilares peritubulares. Fisiologia renal é a parte dos estudos dos rins, órgão encontrado aos pares no organismo humano e localizado na cavidade abdominal, logo abaixo das costelas. Os rins fazem parte do sistema urinário, que é responsável pela produção de urina. Suas funções incluem filtração do sangue, regulação do líquido extracelular, excreção de subprodutos metabólicos e dentre outros. O rim é dividido em 2 zonas, o córtex e a medula. O conjunto dessas formam as pirâmides renais. Cada uma delas é constituída por um sistema com milhares de túbulos microscópicos, os néfrons, responsáveis pela filtração do sangue e produção da urina. O processo de filtração ocorre no interior do corpúsculo renal, e em razão da alta pressão do sangue no interior dos capilares do glomérulo, a filtração é induzida, fazendo com que substâncias extravasem para o interior da cápsula de Bowman, e assim, o filtrado resultante segue em direção ao túbulo contorcido proximal, onde ocorre a difusão, o transporte ativo e as substâncias são devolvidas para os capilares. Logo após, o filtrado passa para a alça de Henle, onde acontece a osmose e a absorção de água e sais do filtrado para os capilares sanguíneos. Em seguida, o filtrado passa para o túbulo contorcido distal, onde o transporte ativo é executado pelas células dos túbulos e remove excretas como ácido úrico, amônia e íons dos capilares sanguíneos, lançando-as no filtrado, que agora já pode ser chamado de urina. Assim, o ducto coletor recebe a urina e a conduz aos ureteres, para que ela seja levada até a bexiga, onde será armazenada até a micção. O hipotálamo libera IDH, que é o hormônio antidiurético. A neurohipófise armazena esse ADH até ser liberado, retendo líquido no tubo coletor ou excretando. O processo de filtração do sangue nos néfrons é mediado por diferentes sensores celulares, que captam a quantidade de sódio no sangue ou percebem modificações na pressão arterial. Conforme o sinal é liberado por esses sensores, o trabalho filtratório é realizado de diferentes formas.
reabsorvendo mais ou menos só de água, o que altera principalmente a pressão sanguínea e a volemia. A micção ocorre com sensores da medula espinhal recebendo estímulos de que a bexiga está cheia e liberando ADH. As glândulas adrenais, que ficam sobre os rins, respondem ao estresse por meio da síntese e liberação de corticosteroides, como o cortisol e a aldosterona. Agora sobre as patologias. Pedra nos rins. Cálculos renais ou pedras nos rins são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina. Sua presença pode passar despercebida, sem sintomas, mas pode também provocar dor muito forte que começa nas costas e se irradia para o abdômen, em direção à região inguinal. É uma dor que se manifesta em cólicas, com um pico de dor intensa seguido de certo alívio. Em geral, essas crises podem ser acompanhadas por náuseas e vômitos e requerem atendimento médico hospitalar. Câncer de bexiga. O câncer de bexiga é uma formação maligna que tem como principal causa o tabagismo. Substâncias tóxicas contidas na fumaça são eliminadas pelos rins, juntos com a urina, e agride as paredes que revestem o interior da bexiga. Em geral, o tumor de bexiga se localiza na camada da mucosa, que permanece em contato direto com a urina. Ele se manifesta mais nos homens do que nas mulheres e mais nos brancos do que nos negros, depois dos 55 anos. O tipo mais comum de tumor da bexiga é o carcinoma de células de transição.